E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de manutenção de guitarra aqui da Music Dot. Eu sou Vinícius Vieira e nesse curso eu vou te ajudar a fazer a regulagem e a manutenção da sua guitarra de uma forma simples, prática, sem você precisar sair da sua casa. Lembrando que o intuito desse curso não é fazer com que você saia dele um luthier, mas sim que você consiga fazer manutenções e reparos no seu instrumento para você lidar com uma situação de emergência ou sem sair do conforto da sua casa. Esse vai ser um curso bem prático, a gente vai colocar bastante a mão na massa, mas é importante você prestar bastante atenção nos conceitos teóricos que eu tenho para te passar, até mesmo para te ajudar a lidar melhor com as situações práticas. E também é importante você responder os quizzes que eu vou deixar na aba de exercícios para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre a luthieria na guitarra. Então qual é a primeira coisa que você precisa saber para fazer a manutenção da sua guitarra? Conhecer os tipos de guitarra e as peças que contém nela. Então a gente vai começar essa aula falando sobre isso, sobre os modelos mais populares e depois eu vou te mostrar as peças que toda guitarra tem. Antes da gente falar sobre os modelos, uma coisa muito importante da gente ressaltar é que o modelo ele está diretamente relacionado ao timbre. Então se você vê um modelo de guitarra, você já relaciona a um guitarrista, a uma banda, a um tipo de som, a um gênero musical. Então, por exemplo, o modelo mais famoso de guitarra é a guitarra Stratocaster, essa que você vê aqui na imagem. Ela é característica por ter um timbre muito magro e com bastante agudo, como do Jimi Hendrix, do Eric Clapton e de outros grandes guitarristas. Além da Strato, a gente também tem a Telecaster, que é muito famosa nas músicas do Rolling Stones, né, a guitarra usada pelo Keith Richards. Também tem a guitarra Les Paul, essa que você vê aqui na imagem, ela é característica por ter um timbre um pouco mais gordo, um pouco mais encorpado, e ela é usada por grandes guitarristas de rock, como Jimmy Page, Slash, entre muitos outros. Também existem outros modelos, como Super Strato, Explorer, Firebird, Flying V, mas essas são apenas variações desses três modelos principais que eu falei para você agora. Além de todos esses modelos, a gente não pode esquecer das guitarras acústicas e semiacústicas, mas como ela tem um outro tipo de construção, eu vou deixar para falar delas na próxima aula. Se você quiser saber um pouco mais sobre a sonoridade de cada modelo dessas guitarras, eu vou deixar alguns vídeos aqui nos exercícios para você dar uma olhada. E talvez você esteja se perguntando agora o quanto a manutenção de um instrumento pode influenciar na sua tocabilidade, no seu timbre. E eu respondo para você, 100%. Porque, às vezes, você está tocando na sua guitarra e você não está conseguindo tocar aquela música, ou ela está mais difícil do que ela realmente é, e às vezes isso pode ser só uma questão de regulagem. Por exemplo, às vezes se você tocar no instrumento do seu amigo ou de alguém, e você vê que está muito mais fácil, não quer dizer que o instrumento dele é melhor que o seu, não necessariamente. Pode ser só uma questão de regulagem. Agora eu vou te mostrar as partes da guitarra, as peças que toda guitarra possui, mas fica tranquilo que eu vou entrar em detalhes sobre cada uma delas ao decorrer do curso. Então agora vamos falar um pouco sobre as peças que toda guitarra tem, todas as peças que você vai precisar entender para não se confundir lá na frente, nas próximas aulas. Então vamos começar aqui pelo corpo, que é onde tem a maior quantidade de peças. O corpo, para começar, ele é responsável por grande parte do timbre da guitarra, por conta de formato, de espessura da madeira, de qual é a madeira que está sendo utilizada, tá? Então essa aqui é a parte do corpo. É no corpo que fica toda a parte elétrica da guitarra. Independente do modelo, a parte elétrica fica sempre aqui. Aqui ficam os captadores, que são responsáveis por captar as vibrações das cordas e transformar em sinais elétricos. Aqui a gente tem os knobs, por dentro os potenciômetros, que são responsáveis por volume, por tonalidade e alguns outros fatores. Aqui a chave seletora, que é o que ajuda a gente a definir qual é o captador e, consequentemente, o timbre que a gente quer utilizar naquele momento. Essa parte branca é o escudo. Especialmente nesse modelo, o escudo ele é responsável por prender toda a parte elétrica. Pode perceber que os captadores, a chave seletora, os knobs, ficam todos parafusados no escudo. Mas tem algumas guitarras que não tem escudo. Aí a parte elétrica fica toda parafusada para o lado de dentro, onde a gente tem acesso na parte traseira do instrumento. Isso varia de modelo para modelo, mas em todos a elétrica fica sempre nessa parte do corpo. Além disso, aqui no corpo a gente tem a ponte, que nada mais nada menos é responsável por segurar e estabilizar uma das extremidades da corda. Enquanto a outra é feita lá pelo headstock, aqui ela é feita pela ponte. Ainda no corpo, vamos dar uma olhada na parte traseira. Aqui nesse modelo de guitarra, é uma Stratocaster, a gente tem molas, mas dependendo do tipo de ponte, pode ser que a guitarra não tenha molas. Isso a gente vai falar na próxima aula também. Agora vindo para essa parte, aqui a gente tem o braço do instrumento.
Na parte de cima do braço, a gente tem a escala, e na parte de cima da escala, a gente tem os trastes, que são essas barras de metal responsáveis por definir qual é a nota que o músico está tocando. Essas marcações de cor branca, a gente chama ou de marcações ou de inlays. Eles ficam tanto na parte superior da escala, quanto na parte lateral. Elas servem para ajudar o músico a visualizar melhor em qual é a região do instrumento que ele está tocando. Aqui no começo da escala, a gente tem essa peça de cor preta, que é o nut, também conhecido como pestana. Além dele definir a altura das cordas nessa parte do braço, ele também ajuda a garantir o espaçamento entre uma corda e outra. Agora, nessa parte aqui, a gente tem o headstock. Isso varia muito de modelo para modelo, que serve basicamente para dar sustentação às tarraxas, que por sua vez são essas peças de metal que ajudam tanto a segurar a outra extremidade da corda, quanto a garantir e definir qual é a afinação do instrumento. Aqui no headstock a gente tem essa peça pequena, que é o abaixador de cordas, que a gente vai falar com mais detalhes numa outra aula. Ainda no braço a gente tem uma peça fundamental, porém invisível por enquanto, que é o tensor. O que é o tensor? É uma barra de metal colocada por dentro do braço, que ajuda a garantir a estabilidade da madeira do braço e da escala. Mas ele é tão importante que a gente vai ter uma aula só para ele. Tudo bem? Então, basicamente, a guitarra é composta dessas peças. Lembrando que tem algumas variações de modelo para modelo, mas no geral é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no fórum que eu vou te responder com o maior prazer. E até a próxima aula.